Seja muito bem-vindo ao canal Sem Fumo Sem Fumo. Hoje eu vou falar sobre o indicador que eu criei, que são as sessões mais o ADR com as porcentagens. Eu preciso fazer esse vídeo de uma forma concisa, porque se deixar eu falo mais com a da cobra. E me pediram isso por e-mail para eu explicar todos os detalhes do indicador, porque ele tem muita funcionalidade. E para quem pediu, para quem pagou, outra grande parte ainda não pagou, mas está na lista de teste. Outros ainda nem entraram na lista de teste, mas eu preciso explicar também para eles entrarem na lista de teste e já entender como que funciona aí o passo a passo. Então, eu vou explicar como que é o indicador em cada coisinha aqui que vocês vão colocar. Então, limite de time frame para desenho significa que o, acima dos 30 minutos, ou você pode colocar uma hora ou diário, enfim, qualquer, ele não vai aparecer. Por que, que tem essa funcionalidade? Coisa rápida, porque se eu precisar jogar para um time frame maior, ele não fica cheio de linhas, entendeu? Fuso horário. Aqui eu coloco o americano em Nova York. Por que, que tem isso? Porque, por exemplo, se você usa o fuso horário brasileiro, -3, aí você pode colocar só o americano aqui para usar, por exemplo, vou fazer chá, etc., para não confundir caso você use o -3 como horário ali embaixo, mas ele vai considerar o horário americano, caso você coloque, entendeu? Isso é bem legal também, porque aí você pode colocar dois horários separados que não vai ter problema nenhum. Aqui, tamanho do texto, do rótulo que você vai colocar aqui, vão estar os escritinhos que eu vou mostrar. Limite de desenhos por sessão para não ficar muito carregado, porque o TradingView ele tem uma limitação de desenhos. Quando você deixa muitos desenhos, ele começa a ficar muito carregado. Pode colocar, sei lá, 15, não tem problema não, tá? Você não pode colocar um número exacerbado, mas como eu fiz, na verdade, um indicador de uma forma bem completa, ele, quando está muito carregado, o próprio TradingView ele já vai cortando dias muito passados, entendeu? Hora de corte de desenhos, eu acabo não colocando isso, porque senão ele vai resetar os desenhos, eu deixo ele sempre do de ontem, do anteontem, etc. Bom, agora vamos para a configuração de EDR. Aqui, nessa primeira opção, são os dias que você vai fazer o cálculo do ADR. Como eu normalmente opero índices, eu coloco 5 dias. Se você opera muito criptomoedas, você pode colocar 7. Se você gosta de fazer, que é interessante aqui também, criptomoedas, aqui agora a gente está num bull market, mas para quem estava naquela posição, não sei se vocês perceberam, de lateralização, que o Bitcoin ficou entre 110, voltou para 90, 110, 90, 110, 90, às vezes ela fica meio dormente, né, adormecido por um bom tempo, você pode colocar 45, o meu indicador é o único que ele pode colocar até 50 dias. Tá? Os outros indicadores não têm isso, grande parte das pessoas nem sabem, na verdade, o conceito por trás do porquê você vai utilizar períodos maiores. Hum, Tem um detalhe também, mesmo para índice, tem época que eu coloco um valor muito mais alto. Por quê? Porque ele dilui. Não sei se vocês já repararam, isso é bem importante, é um disclaimer aqui, que tem dia que vai ter alguma coisa do Fed, ou o Trump vai falar, até para quem opera índice que nem eu, não sabe se o Trump está falando alguma coisa ou não, e aí tem dias que tem muita volatilidade, tem dia que tem pouca volatilidade, então às vezes eu até coloco um range muito alto, tipo 30 dias, para ver realmente como é que é a volatilidade histórica, histórica abre aspas, né, 30 dias não é histórica, mas aí de um tempo maior que aí ele minimiza. Porque o que pode acontecer? Você estar numa semana, vamos supor, sexta-feira, ele está calculando os últimos 5 dias, que é o normal do que o pessoal coloca a DR. Aí o Trump falou 3 desses dias. Aí você vai fazer trade na sexta-feira, que às vezes não tem absolutamente nada, é um dia menos volátil por natureza, e aí você fica esperando alguma coisa que não existe, tá bom? Então isso é interessante. O horário de ancoragem, ele é totalmente móvel, tá bom? Eu posso colocar meia-noite, que é o padrão regular que todo mundo coloca. E isso que é interessante, você vai colocar meia-noite do dia tal, pensando nesse fuso horário, não é o fuso horário que está aqui no canto direito inferior, que é o seu horário do TradingView, tá bom? Então pode ser coisas separadas, isso é perfeito. Bom, mostrar níveis históricos é o seguinte, ele vai mostrar os outros dias também, ó, tá vendo? Só que fica cheio de linha. Eu acho que fica muito cagado. Meu gráfico já tem muitas linhas. Então isso aqui eu removo. Mostrar tabela de ranges diários, que é isso aqui, ó, tá vendo? Quais são os dias de cada um, a volatilidade de cada um, para ele fazer o cálculo. Eu acabo tirando também, porque aqui embaixo eu deixo o volume, então não acho interessante. Mas se vocês quiserem colocar, e aí, vamos supor, colocar 7 dias, ele vai aparecer a tabelinha dos 7. Se eu colocar 45,
Olha como é que vai aparecer? Vai aparecer uma linha infinita. Tamanho da tabela, tem tudo isso que você vai ajustar, tá bom? Se você quiser colocar da esquerda, né, posição X é assim e posição Y é vertical, tá bom? E o tamanho também. Como eu expliquei para vocês, eu acabo não deixando essa tabelinha aqui porque me incomoda, mas se você quiser colocar tudo isso, você não se incomodar com isso, é o tamanho que vai ficar. Para quem tem problema de visão, precisa de usar óculos de astigmatismo, então, talvez. O que é esse deslocamento do ADR? Tá vendo essa linha que ele fica aqui? É o tal do offset. Se eu diminuir, vou colocar 5, vocês vão ver que ele vai ficar bem menor aqui. Ó. Estilo do ADR principal, que é o ADR cheio. Bom, essa é a linha mais importante aqui, então eu deixo ela sólida. Você pode ocultar cada uma dessas linhas e vocês vão ver aqui, ó, tem estilo 1/3. Você pode ocultar só 1/3, caso você não veja nada interessante num terço. E aí depois tem as porcentagens, 1/4, que é 25%, metade, 50%, 3/4, 75%. E aí você pode ocultar também cada uma, colocar, se tem alguma que você gosta mais, por exemplo, putz, eu gosto muito de 1/3 para ver manipulação. Nasdaq é desse jeito, então eu vou colocar sólida, posso colocar. E aqui tem a customizada de 120% ou qualquer outra coisa que você queira colocar, tá bom? Por quê? Porque eu normalmente coloco mais uma acima do 100% DR, que é assim, pô, isso aqui tá estourando. Mas às vezes também oculto, porque chegou no 100% DR, mais que isso, eu quase nunca carrego até os 100% DR, em nenhuma posição, é bem raro eu carregar até 100% DR. Bom, uma das coisas mais importantes do ADR é isso aqui, ó, tá vendo que eu deixo em algum lugar, ele fica essa linha e tem uma caixinha, eu posso arrastar. Isso aqui é muito legal, porque caso você não tenha visto meu vídeo anterior, veja. Vou colocar o card em algum canto aqui. E porque eu estava com um viés muito claro de que, vamos supor, essa aqui era a máxima do dia. Então ele vai calcular a abertura desse candle e fazer a projeção para frente. Você deve estar se perguntando, por que você colocou a linha aqui e está mostrando a DR aqui? Porque ele sempre vai mostrar no dia de hoje. Como eu coloquei num dia na quarta-feira, aí ele dá essa diferença. Então eu tenho que ir lá para quinta-feira, que aí ele vai continuar. Tá vendo? Tá? Isso é sempre para você ter linhas atualizadas, ele atualiza sozinho também, tá? Então, vamos supor, se por algum acaso você deixou na meia-noite lá do outro dia, quando você acordar, ele já vai estar usando a meia-noite da última meia-noite, entendeu? Então você não vai precisar ficar atualizando. Ele atualiza sozinho, isso é bem legal. Então, se isso aqui era a minha máxima, eu posso esperar que da máxima até a mínima ele vá andar cerca de 100% da DR. Você deve estar pensando, mas ele não foi 100% da DR. Sim, ele não foi, foi quase lá. Mas o Shao também está no canal de acumulação. Ele não está andando tanto igual todos os dias. Bom, agora vamos para as kill zones, abre aspas. Por que eu estou falando kill zone, abre aspas? Porque eu basicamente não gosto de kill zone. Eu coloco das 18, eu coloco toda a sessão da meia-noite, depois da meia-noite até às 6. O que é interessante aqui, você pode colocar da forma que você achar melhor. Tá? Então tem pessoas que colocam às 20 horas, que é realmente a kill zone, conforme o ICT fala, que é o horário de maior volume, etc. Eu coloco toda a sessão porque para mim é o topo e o fundo mais relevante de toda a sessão respectiva. E ponto. Posso trocar as cores. O que normalmente eu coloco? Ásia, eu coloco laranjinha, porque aí me lembra a Terra do Sol Nascente, e Londres, que é uma capital bem chuvosa, ela sempre está bem escura, né? Às vezes lembra até um pouco de São Paulo. Eu coloco cinza. E posso colocar o texto aqui, exibir ou não, no texto, eu tiro, né? Porque depois fica meio que automático. Você bate o olho e você sempre vai lembrar, que é as cores que você escolheu. Por isso que eu coloquei cores que me lembram, então nem preciso que esteja escrito nada. Particularmente aqui eu acabo não usando nada dessas outras sessões, que é Nova York, almoço, e o que é interessante, você pode até trocar, porque tem pessoas que gostam de colocar aquele horário, é o horário do Banco Central, né? BC, sei lá, CB, BC, não lembro o que é. E aí você escreve isso e coloca um horário X aqui, por exemplo, sei lá. Ele vai estar escritinho caso você não saiba. Eu basicamente eu não uso nenhuma outra sessão que esteja Ásia e Londres para a minha abertura da manhã. Os outros horários para mim não me importam, mas se você gosta, né, porque o ICT ele ensina algumas outras, abre aspas, sessões, né, igual tem o float, tem o horário dos bancos centrais, eu não vejo muita utilidade. Se bem que é interessante porque o horário dos bancos centrais, etc., eles são tesourarias, né? O que é falado? Vou tentar ser bem breve aqui, mas para quem manja de fluxo, quando abre o mercado,
muitas vezes os bancos eles vão executar e vão montar suas posições que os clientes já fizeram pedidos antes ou alguma coisa parecida, então eles vão montando as posições. No final do dia, eles tendem a desmontar essas posições, por isso que vai diminuindo a volatilidade, fica meio feio o mercado também, não só porque diminui a volatilidade, mas basicamente ele vai desmontando a posição, então você vê que ele não tende a não respeitar algumas estruturas, coisas assim. Pessoal de fluxo sabe explicar isso melhor que eu. Eu não manjo muito bem, mas é horário de tesouraria, Banco Central, eles vão mexendo vão usando esses horários aí para fazer médio, melhorar médio, essas coisas. Então vocês podem usar isso aí também. A coisa mais legal desse indicador é esse mostrar pivôs ou não. Pivôs é basicamente essa linha que ele vai esticar do topo e do fundo. Então, quando eu acordo e ele já está plotado a seção, o topo e o fundo, eu sei aonde que eu tenho que atingir, onde que vai ser uma possível reversão ou não no meu gráfico. Porque basicamente, se você pensar que o topo e o fundo de Ásia e Londres eles servem como liquidez dentro dos índices, então é interessante você deixar aquela linha já plotada que te facilita bastante. Isso aqui, ó, parar após mitigado, é porque ele pode esticar, tá vendo? O fundo, ele vai continuar esticando mesmo que ele tenha sido mitigado. Quando está escrito mitigado é porque ele já foi passado, né, já tomou a liquidez e continuou reto. Faltam as skill zones, caso você queira colocar o nome aqui, então Asian High, Asian Low, London High, London Low. Se você quiser colocar topo, T ou F de fundo, pode trocar todos os nomes. O estilo do pivô, tá vendo que ele está sólido? Se você quiser colocar pontinhos, ele fica pontinhos. E pode mudar aqui o tamanho também. Aqui ele vai mostrar o range das kill zones. Eu tô com a câmera bem em cima disso. Ele vai colocar aqui qual que foi o range e a média que ele usou dos últimos 5 dias ou mais dias. Em pips de quanto andou cada sessão. Então você sabe qual sessão está andando mais. Isso é legal. Isso é bem legal para quem opera paridades de Forex, que percebe bem onde que está o commodity, que é o caso do ouro, quais sessões têm andado mais. Eu acabo não utilizando porque eu opero mais índice, eu opero mais. Eu acho que a minha tela está bem clara aqui, né? Nasdaq e S&P, basicamente, que eu olho o dia todo. Então isso aqui para mim não importa. E aqui também o tamanho daquela tabelinha. Bom, agora vamos para um dos pontos mais legais. Toda hora eu falo isso, né? Todo ponto é muito bom aqui nesse indicador. Isso é a abertura diária, máxima mínima diária e separadores diários. Ou seja, ele vai pivotar no meu gráfico a abertura, né? Ou seja, daily open, o true daily open, que é às 18 horas, não é meia-noite, para caso vocês não saibam, é 18 horas do horário americano. O separador diário é essa linha vertical, isso aqui eu já acho que fica muito ruim, fica muita linha. Máxima e mínima eu acho maravilhoso e daily open. E isso aqui não dá para trabalhar sem. E a mesma coisa a gente tem aqui para abertura semanal. Então ele vai ter a máxima e mínima semanal, abertura mensal, máxima e mínima mensal. E outras cores também. Por falar em linhas, outras que eu acho importantíssimo são preços de abertura. O que são preços de abertura? Aqui você pode colocar qualquer preço que você quiser, que ele vai tracejar. Midnight. Senão fica escrito abertura verdadeira do dia. Como eu trabalho com índices americanos, eu coloco 8,5, que é a pré-abertura, igual a gente tem aqui na B3. E tá vendo? Olha, fica escrito aqui, ó, midnight, fica até o midnight do outro dia também. Bom, então esses são meus principais. Eu coloco midnight, 8,5, são os horários que eu mais gosto de colocar, que são referência para mim no meu gráfico de índices. E aí se você tem uma paridade que você gosta mais, Euro, USD, ou você opera mais o Shao, provavelmente você já vai ter notado alguns horários aí também que movimenta mais, que é importante você traçar. Então, você sabe qual que é o fechamento de Londres e a abertura americana. Você pode colocar aqui que isso possivelmente é um horário que você vai usar como referência aí para fazer um trade à tarde, por exemplo. Cada ativo tem o seu, então é muito importante que você entenda o ativo que você gosta mais de operar, por isso que eu acho que é bem importante você focar em um ativo somente, ou poucos, né? Não precisa ser um só, mas uns dois, três ali que você tem afinidade, que você gosta deles, que você sente que performa bem. Não é nem questão de sentir também, tá? Eu acho que tem toda uma análise de o tal do journaling, né? Que o diário de trade, eu acho que ele vai te nortear e falar, pô, esse e esse você é bom. Mas eu acho que mais do que o diário te falar também é você sentir bem que você tá
operando bem, mesmo que ainda não esteja estatisticamente interessante. Por quê? As minhas entradas em Nasdaq, eu tenho tomado muito stop. Abrindo o jogo aqui, eu tenho tomado muito stop. Eu tenho recuperado depois, mas uma sensação muito ruim, coisa que eu não convivia antes. E eu tinha uma assertividade muito alta nas primeiras entradas. Então eu já fazia uma gordurinha e depois tentava queimar ao longo do dia. Agora, nesse caso, é muito ruim, porque eu tô sentindo que, por mais que a minha estatística ainda está boa no Nasdaq, eu não tô me sentindo confortável em operar ele, porque ele parece que ele dá o fake do fake, né? Então ele finge que vai fazer uma coisa, aí eu falo assim, pô, pegou a liquidez, vou lá. Aí eu chego no meu ponto, minha análise tá legal, e aí eu entro nele, e aí depois ele dá o fake do fake, e aí depois ele vai caminhar. E nisso tem me irritado muito, enquanto que o S&P, ele não tem feito isso, ele tem respeitado a análise perfeitamente. Então eu gradualmente estou olhando mais S&P, amanhã eu provavelmente só vou operar o S&P, eu não vou nem olhar, vou olhar o Nasdaq, mas tô brincando, né? Mas eu acho que também você tem que ter essa intimidade, se sentir bem, porque por mais que sua estatística, e eu acho que assim, mais que ninguém, você pode ver todos os meus outros vídeos, que nem tem tantos assim, mas são 3 vídeos que eu bato muito na tecla de desvio padrão, estatística, pô, tudo isso eu acho que é a coisa mais importante. Mas se você não está se sentindo confortável com o ativo, porque você está achando que ele não tá legal naqueles dias, cara, ignora ele, vai para um correlacionado. Então, para você que está no EURUSD, não está gostando da forma que ele está andando, vai para o GBP, porque a leitura é muito próxima, são ativos correlacionados. Eu estou dando um exemplo aqui, eu não trado nenhum dos dois, então nem posso falar se dá para fazer muito bem isso ou não, mas tem vezes que às vezes você tem que usar de artimanhas que pro seu psicológico, entendeu? Eu percebi que a mesma análise que eu fiz pro Nasdaq e pro S&P rolou em um e no outro não rolou, entendeu? Na verdade, ele rolou, mas ele deu o primeiro stop e depois foi. Então, isso é um saco, cara, isso é um saco. Porque aí você vai fazer a segunda entrada do dia já com um loss. É uma sensação ruim. Eu não gosto. E timestamps são essas linhas aqui, também que você pode colocar um horário, só que ela é vertical. Então a linha do meia-noite ele fica aqui. Como eu falei para vocês, eu acabo não usando esses aqui também, porque meu gráfico já tem muita linha. Eu não aguento mais tanta linha assim. Para mim basta ele mostrar o horizontal aqui, que já tá ótimo, tá bom? Então se você quiser colocar o vertical mais o horizontal ele traçar aqui, perfeito. Pode mandar bala. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu mostrei para vocês toda a funcionalidade e expliquei também como que eu deixo as minhas linhas para quem opera índice e eu opero mais a sessão matutina. Eu não opero tanto a sessão vespertina. Então, para mim, é muito importante a sessão asiática e a sessão de Londres. Eu coloco a sessão como um todo, das 18 às 0 horas, das 0 às 6 horas da manhã, no horário americano. Mas se eu fosse operar em outros horários, que é o float, CBDC, eu colocaria também eles no meu gráfico. Não é o caso. Então, fica aí, estuda o ativo que você mais gosta, como eu falei, tenda a entender as peculiaridades dele, procura a fundo. Uma coisa que eu indico aqui, coisas que eu achei interessante estudar, a parte, procura no Twitter, procura no Reddit, às vezes, assim, tem uma sacada tão diferente, assim, que a pessoa fala, que parece ser bobeira. E eu criei esse indicador assim, na verdade foi o meu amigo William que tinha me pedido um indicador assim, e aí eu fiz o gráfico das porcentagens aqui baseado no meia-noite, mas eu estava lendo o Reddit e eu tinha percebido que dependendo do horário que você vai tradar algumas paridades, seria interessante você ancorar o ADR, a abertura, eles consideram a abertura diferente. E isso me deu um estalo. Ainda naquele momento, naquele tempo, eu sempre operava colocando o ADR na meia-noite, que era como eu aprendi. Depois, quando eu vou fazer algumas entradas 11, meio-dia, eu comecei a entender que eu poderia colocar 8h30, e entendendo também que outras paridades funcionam de outra forma, que é o fechamento ou a abertura real, ele vai começar a ter uma movimentação que é por exemplo, o JPY. Já mais cedo, vamos dizer assim, tipo 20 horas, 8 horas da noite no horário americano, ele já está movimentando muito bem, então talvez seja interessante eu colocar 6, que é a abertura real dele, principalmente se vai fazer uma sessão noturna aí, se você gosta de operar à noite. Se você opera HK, é muito legal você mudar essas ancoragens. Então, eu tive uma sacada nisso lendo um comentário de um Twitter ou do Reddit, e aí nisso mudou completamente minha visão e eu fiquei alterando. E eu fui evoluindo tanto ao longo do tempo que eu começo a fazer essas loucuras, igual eu mostrei naquele último vídeo, que é, bom, se eu estou com um viés muito claro de compra, essa aqui é a minha mínima do dia. Então, por que que eu não coloco aqui e vamos ver o que vai acontecer? Onde que será que ele vai bater? Então, aí eu comecei a extrapolar e, querendo ou não, deu certo em alguns dias, sim.
tem que ter todo um contexto, uma análise para ver se faz sentido isso, mas você tem que ter um viés muito claro e falar, cara, eu acho que esse realmente é o mínimo do dia. Então, faz sentido, eu acho que é bem legal. Vocês podem usar esse tipo de extrapolação aí. Eu acho que o mais legal do indicador é te possibilitar fazer o que você quiser dentro do seu setup. Porque, como vocês percebem ao longo dos vídeos, cada dia eu invento uma moda diferente. É o jeito que eu gosto de fazer trade. É o jeito que. Ah, Victor, você tem um setup fixo? Não, para mim tudo é contexto. Quando eu acordo, eu vejo, a Ásia, eu acho que é até interessante falar sobre isso aqui rapidamente. Então, eu vejo por volume. Então, se eu vejo que o topo maior tá, vamos supor, tá aqui, eu já corto, eu vou considerar, vamos supor, 6 horas. Vamos supor que o topo estivesse antes. Então eu coloco lá. Às vezes eu estico, coloco a sessão aqui até às 8 da manhã. Por quê? Porque até às 7 da manhã, depois que começa às 7, eu tenho um setup também do Nasdaq, que ele pega os topos formados após topos e fundos formados após as 7. Então, quer saber? Eu já coloco até as 8 ou até 8 e meia, etc. E ele já vai marcar o maior topo, o maior fundo, que é onde vai ter a maior liquidez. Ponto. Então, isso, para mim, tudo é contexto. Eu olho, estudo o gráfico, entendo, vejo o volume, onde que são as minhas regiões. Um ponto importante é bem aqui, por exemplo. Vamos supor que esse aqui, às 10, fosse, na verdade, 7 horas da manhã, que é um topo maior do que o próprio topo de Londres da sessão ou da Killzone. Mas eu quero marcar ele, quero deixar ele no meu gráfico, porque esse é o topo importante. Então aí eu vou lá e coloco 10,45. Então ele vai marcar aqui para mim. E esse é o ponto que eu quero que ele me indique, entendeu? Eu poderia colocar só uma linha? Sim, mas senão fica cheio de linhas, eu já vou usar isso. Então eu acho que é tudo uma questão de contexto, de como você gosta de trabalhar, e o indicador é perfeito para isso, porque ele vem para simplificar muito o seu dia. Eu acordo, eu dou uma olhada no gráfico liso sem o indicador, vejo os volumes, aí eu ploto o indicador, né, só coloco aqui para visualizar, e aí eu ajusto ele, vejo onde eu vou colocar o ADR. Na verdade, eu até faço o seguinte, né, às vezes eu coloco, vou colocar meia-noite para entender. Eu vou colocar na máxima de Ásia, estou com viés tal. Vou colocar na máxima de Ásia pensando qual que é o mínimo que ele pode andar para manipular para depois voltar se caso o meu viés seja comprador. Uma loucura que eu faço assim. Então, eu acho que o interessante e o legal é você poder fazer isso também, tá bom? Então, beijo rapaziada. Espero que tenham gostado e curtam bastante aí o indicador.